E ela vai se apresentar para vocês e logo em seguida vai dizer o que é essa especialidade, né, geóloga? O que é essa palavra? Porque muitas das vezes passa despercebido, você nem, poxa, geóloga, o que ela faz? Qual é a especialidade dela aí, né? Geóloga Waila, bom dia, como é que vai a senhora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Bom, geologia, né? Muita gente não sabe nem o que significa essa palavra, né? Vamos entender o que é a palavra. Geo significa terra, logia é estudo, então é o estudo da terra, né? Mas é o quê? Que estudo é esse? Então, assim, a geologia ela tem várias áreas, né? Várias frentes de estudo. Então, assim, existe, por exemplo, a área do petróleo, né? Que ela é muito forte lá no Sudeste, principalmente na Bacia de Santos, Campos e Espírito Santo, hoje em dia está muito forte o pré-sal, né? Eu, particularmente, desde quando eu me formei, em 2004, eu trabalho especificamente na indústria do petróleo. Mas existem outras frentes de estudo, né? Tem a mineração, você tem o estudo dos solos, existe o estudo da água, que é o estudo da hidrogeologia, existe a parte também ambiental, que a geologia também tá nisso também. E, enfim, e tem também a parte da geotecnia, né, que é a parte assim da geologia que estuda a parte das barragens, da contenção de encostas, né, que aqui é bem importante, né, por causa da questão dos rios. Então, assim, lá no Sudeste já o problema como tem muito morro, né, muitas serras, então quando chove o problema não é só o do rio transbordar, o problema é o desabamento, né? Aqui a gente não tem tanto problema de desabamento porque é plano, né? Enfim, e aqui a questão maior são as margens dos rios, né? Que assoreia, enfim. Então a geologia ela é bem ampla, tá? O estudo dela é bem amplo e ela tem todas essas frentes de estudo. Que beleza, né? Vamos aproveitar aqui, já que a geóloga Waila tocou no assunto, um pouquinho, só vou fazer uma pergunta antes da gente passar ali. Assim, a senhora falou de petróleo, falou de mineração, né, ali. Dá para se perceber, assim, a senhora chegou num terreno ali, olhou ali, poxa vida, aqui dá pra gente furar, dá pra procurar aqui, que aqui tá com todo jeito de ter aqui ouro, ter petróleo. Tem, assim, essa visão, essa primeira visão logo? Muito difícil. Muito difícil, pra né? você conseguir explorar mesmo de verdade, tem que ter muito estudo, muita tecnologia. Hoje em dia é muito difícil, né? Porque hoje em dia a maior parte, né, as partes mais que estavam assim, que a gente chama, no caso do petróleo, da exudação, né? Que é aquele que sai sem precisar você produzir, né? Ter uma máquina para produzir. Isso já acabou há muito tempo, né? Hoje em dia você precisa investigar muito a fundo, muita pesquisa, muita tecnologia, tá? E, enfim, é muito difícil. Tanto na parte de petróleo, é que você tem que buscar cada vez mais fundo, cada vez mais longe, né? E também na parte de mineração. É bem difícil, não é fácil não. Eu perguntei isso porque a senhora já ouviu falar em Quari, né, no município de Quari. Faz muitos anos que eu vejo, nunca a senhora ouviu falar, né? Lá tem faz muitos anos, muito tempo que que a Petrobras procura lá, mas assim, já acharam pouco, não acharam aquela, como é que se diz, aquela fartura de petróleo, mas lá tem um chamado, se eu não estou enganado, Urucu. Não é mesmo no município, sim. Não. É um pouquinho. A senhora já ouviu? Sim, o projeto de Urucu, sim. Já ouvi falar. Já ouviu falar, Eu sabia, né? que era o município, era Quari. Quari, aí depois mais longe, assim, não é dentro do município, não. É um pouquinho afastado. Mas a área pertence à jurisdição de Quari. Só que, assim, ainda não acharam com fartura, ainda não tem. Porque uma coisa é você achar.
Outra coisa é o custo-benefício para você conseguir extrair aquele minério de lá, o petróleo, enfim. O petróleo também é considerado uma mineração, né? Um tipo de mineração. Então, não adianta você achar, você tem que achar e conseguir extrair. O que é esse conseguir extrair? Primeiro, será que você tem uma porosidade, uma permeabilidade suficiente para conseguir, no caso do petróleo, tá? Que eu tô falando, para conseguir extrair aquilo dali? Porque às vezes as pessoas imaginam que o reservatório de petróleo é uma piscina de petróleo, e não é. O petróleo, ele fica dentro dos porozinhos que tá dentro da rocha, né? Cada grãozinho, fica um grãozinho do lado do outro. Entre um grãozinho e o outro tem um espaço poroso. E é naquele espaço poroso que o petróleo está, né? Então você imagina, aquilo é muito pequenininho, né? Então você precisa ter uma porosidade, para produzir você precisa necessariamente ter uma permeabilidade ideal para você conseguir extrair. Ainda tem mais, a própria viscosidade do óleo. Se o óleo for muito viscoso, muito pesado, fica muito difícil extrair. E aí você tem que colocar mais tecnologia. E assim, o investimento que você tem que fazer essa avaliação, o investimento que você vai fazer com o seu retorno. Então, às vezes você tem muito petróleo ali debaixo, mas se aquele petróleo for muito pesado, talvez nesse momento não seja ideal. Pode ser que daqui, lá mais para frente, se o petróleo ficar muito alto, né, o preço do barril do petróleo ficar muito alto, aí pode ser que seja válido, né? Que compense. Então, como o petróleo ele é uma commodity, né, a mineração em si ela é uma commodity, então ela depende muito do preço, né, de como que está esse preço no mercado. Então, além da tecnologia, você tem que contar com a sorte também, né? Porque, como a senhora está dizendo, se for um petróleo muito pesado já ali, vai exigir mais tecnologia, o gasto vai ser maior e quem sabe vai ter o retorno para você, a gente não sabe, né? Eu estou vendo que é igual o ouro. O ouro eu já assisti ali na televisão. O ouro é aquelas coisas mínimas que tem no meio das pedras, tem que lavar ali a terra para poder ir aparecendo. Pouca coisa, não são muitos não, é mínimo ali os pontos de ouro que fica naquela bateia ali, que eles dão de nome de bateia. É igual, não tem diferença do petróleo, a senhora explicou aí que são pontos ali, né, entre as pedras. Então, olha aí, né, gente, eu não sabia disso. Para mim, olha, eu particularmente, eu achava que o petróleo era ali, tipo um olho d'água ali, sabe? Né? Como muitos, ela diz que é coisa pequena, né? Entre as pedras. Há muitos e muitos anos atrás, né? Existem relatos de pessoas, de exudações, de betume, né? Existem alguns relatos disso, mas hoje em dia, muito difícil. Muito difícil, né? Mas, geóloga Waila, vamos passar para a parte da nosso cartão de visita de Tabatinga, que é a orla, né? A orla ali, né? Vamos falar da Comara, mas precisamente da Comara, que o pessoal se concentra mais para tirar fotos ali no pôr do sol. Já se tornou um ponto turístico e corre o risco de daqui uns anos, não muito longe, se continuar da maneira que está indo, se acabar, né? A erosão vai se acabar, aquele ponto ali tão bonito que o pessoal se concentra para tirar uma foto. Muitas das pessoas que procuram um lazer vão para ali também, né? Fale um pouquinho para nós dessa parte aí, geóloga. Então, foi interessante o senhor falar da erosão, porque às vezes a gente coloca a erosão como se fosse uma coisa ruim, né? A erosão, ela é um processo absolutamente natural. Mal comparando, é como se a gente estivesse comparando com o envelhecimento. O envelhecimento, ele é um processo natural, né? O que a gente pode fazer com o envelhecimento? A gente pode retardar, diminuir, né, o impacto do envelhecimento. Como que a gente faz isso? Boa alimentação, dormindo bem, atividade física, né? Existem algumas maneiras de você diminuir o envelhecimento e, assim, como a gente diz, né, envelhecer bem, não é isso?
Mas o envelhecimento em si, ele é impossível de você conter. A erosão é mais ou menos parecida. A erosão, ela é absolutamente natural. Porque ali no caso o rio, né? Você tem o Rio Solimões, que vem com uma violência absurda, que a gente está no Alto Solimões, então você tem uma inclinação bem grande ali, então ele vem com uma violência absurda. E é inevitável que as margens daquele rio, elas vão ser afetadas. Inclusive, é bem importante a gente salientar que o rio, na geologia, a várzea, né, toda aquela parte que o rio alcança na época da cheia, aquilo também faz parte do rio, tá? O rio, ele é todo aquele braço que pega na época da cheia. Porque ele tá influenciando tudo aquilo ali. Então é bem importante salientar isso. Então, assim, aquela violência toda, é óbvio que aquilo ali vai ser influenciado, né? Toda aquela parte de várzea. É importante a gente sempre se manter, evitar construções ali próximo daquela margem, porque aquilo ali, se a gente sabe que aquilo ali vai ser influenciado, tem que evitar. É como se você estivesse construindo a Bíblia fala, né, não construa sua casa na areia, né? Eu tô falando aqui, não construa sua casa próximo bem próximo do rio, porque ele vai ser impactado. Ali na Comara, assim, eu não fiz um estudo, nada disso, né? Muito pelo contrário, eu fui também como turista. Ali realmente é um impacto muito grande, muito violento que recebe ali. Inclusive tem um bar ali próximo, né? Tem, isso. Fica até bem cheio. E ali é um ponto de lazer. Exatamente. Né? Aquele bar, ele tá bem ali no meio daquela porque ali aquela parte, ela chega a encher, não enche? Enche, né? Enche. Então, aquilo ali significa... Se enche, significa que aquilo ali é a parte da várzea. Então, aquilo ali ainda é o rio, vamos dizer assim, certo. Né? Então, deveria se evitar aquilo ali. Estar ali, construir coisas ali. Agora, vamos lá. Ali já existe, né? Aquele ponto, ele já existe. E o que dá para se fazer? É aquela coisa, a pessoa encheu o bucho de cachaça a vida inteira, né? Tá com pressão alta, cheio de problema. Tem que mudar a alimentação, tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Então, existem maneiras de você diminuir esse impacto, né? Então, assim, uma maneira que existe, né? Existem outras, porque como eu não tô tanto nessa parte de geotecnia, mas existe, por exemplo, você sacos de cimento, concreto, ali, colocar sacos de cimento ali no entorno, né, nas margens, né, naquele braço ali que fica ali, porque você vai diminuir o impacto da pressão que aquele rio, que aquele fluxo do rio faz em relação àquela costa ali, tá? Então, uma das formas de você evitar, e é uma forma até nem tão onerosa, né, nem tão cara assim, é você colocar esses cimentos, esses concretos ali em volta daquele rio, tá? É uma forma, você vai diminuir, você consegue diminuir o impacto, mas é aquilo, é a erosão, aquilo ali ainda é rio, então tem que realmente ficar sempre fazendo uma manutenção, sempre tendo cuidado, porque é uma coisa que não tem como evitar. É um vetor, né? É ida, né? O vetor, ele só tem ida, ele não tem volta, né? Verdade. Gente, isso que a geóloga está falando, se você desceu ali no porto do Mercado Municipal, a gente já vê isso aí que a geóloga Waila está falando. É aqueles sacos de cimento colocado um em cima do outro ali, bem colocado, eles chamam de amarrar ali, não é colocar um direto em cima do outro, mas fazendo ali um modo de arrumação que vai conter a erosão. E esse impacto que a senhora acabou de falar, ele vai bater no cimento e aí vai proteger o barro, né? A erosão. Então, é isso que ela falou, o cimento. Se fizesse isso na Comara, com certeza ia ter resultado. Sim. Ia ter resultado, ia conter aquilo ali, né? Mas precisa
um pouco de gasto ali tem para fazer isso aí, né? Sim, e ali também tem uma coisa, como o clima aqui é muito úmido, chove muito, então, além de tudo, você tem o rio e ali nas margens, né, fica extremamente encharcado também. Mesmo quando não está na cheia, ele fica extremamente encharcado, então ele fica saturado ali. Né? Ainda tem essa questão, né? O clima da região mesmo. Da região mesmo, o clima da nossa região ele é bem encharcado, ele é úmido direto, né? Eu vou aproveitar, vou perguntar. Eu sempre ouço falar aí, ô geóloga, que assim, você tem que florestar, você tem que plantar ali para segurar a erosão, para não ter. Isso procede? Procede. Procede, sim, né? Sim. Procede. As raízes, elas ajudam, né, a conter. Vamos lá. Mais ou menos assim, mal comparando, é como se as raízes fossem o cimento que a gente está falando. A gente está falando para colocar o cimento, para quê? Para diminuir a pressão, né, da água, do fluxo da água. Então, na natureza, as raízes, né, as árvores, elas funcionam mais ou menos como se fosse isso. Então, ela ajuda, sim, a conter. Então, o desmatamento, ele assoreia, né? Ele tem um impacto de erosão muito maior, muito mais acelerado. Isso com certeza. Com certeza, né? Olha aí, tá confirmado então, gente, né? Tá confirmado. Eu sempre ouço falar, olha, tem que reflorestar, tem que plantar, que é para segurar ali a erosão. Sim. Né? E olha aí, tá confirmado pela geóloga. Gente, agora vamos mudar um pouquinho, vamos passar ali agora para a geóloga Waila. Ela, além de geóloga, ela é escritora, né, rapaz? Vamos ouvir um pouquinho, ela contar pra gente, para nossos ouvintes que estão ali, desses 2 livros que já estão rodando o mundo aí. Fale pra gente, geóloga Waila. Então, eu publiquei 2 livros. O primeiro foi em 2019. Nenhum dos 2 tem nada a ver com geologia, tá? O primeiro livro foi em 2019. Ele é um livro de poesias. Se chama Um Passarinho Me Contou, Poemas do Cotidiano. Tá? Esse livro são poesias que eu reuni ao longo assim, de alguns anos. Na verdade, eu comecei a escrever desde os 13 anos de idade, mas na época eu não gostava que ninguém visse. Eu não mostrava pra ninguém, eu guardava e algumas eu até joguei fora depois. Mas depois, a partir dos 36 anos de idade, eu voltei a escrever. Engraçado que eu tinha parado de escrever durante a faculdade, durante muito tempo assim da minha vida, assim, bastante tempo, eu parei completamente de escrever, completamente. Eu falo que foi o meu deserto literário. E depois, a partir dos 36 anos, eu voltei a escrever, assim, foi totalmente natural. E eu voltei a escrever, e quando eu já tinha assim, uma quantidade razoável de poesias, eu decidi publicar. É muito interessante que, qual foi a diferença depois dos 36 anos para lá, quando eu tinha 13 anos, que eu não queria que ninguém visse? A diferença é que nesse momento, depois, eu não tinha mais vergonha de mostrar para as pessoas. Muito pelo contrário, eu queria que as pessoas lessem, vissem e me dessem a opinião delas. Né? Essa que foi a grande diferença. E por isso que eu decidi publicar. Falei, não, eu quero fazer essa publicação. E aí foi quando eu reuni essas poesias e publiquei. É uma publicação independente, ela não está vinculada a nenhuma editora. Eu tive apenas um editor que fez a capa, fez, né, juntou tudo, mas não tem editora por trás. Esse livro eu tenho ele comigo, né, isso lá no Rio de Janeiro, mas ele também pode ser acessado pela Amazon, né, amazon.com.br. Tem tanto o livro digital quanto o livro físico também, pode ser adquirido. Esse Um Passarinho Me Contou, Poesias do Cotidiano, e também em 2021, depois da pandemia, eu publiquei um outro livro que se chama, que é um romance, aí é diferente, não é mais poesia, foi um romance, e se chama Enquanto Durar o Sol. A história desse livro é muito interessante porque o estilo literário que eu mais gosto é o romance.
porque eu sempre gostei quando a pessoa ela tem uma mensagem para passar, mas ela conta uma história, né? Não necessariamente uma história de amor, tá? É importante frisar aqui que às vezes a pessoa pensa que romance é necessariamente uma história de amor. Não, romance é uma novela, que pode ser uma história de amor ou não, tá? Pode ser uma história de amor entre pai e filho, entre família. No caso ali, Enquanto Durar o Sol, eu falo muito sobre família, sobre a morte. Foi logo depois da pandemia, né? Então me impactou muito essa coisa da morte, de família e também do sagrado, né? Eu falo muito dessa coisa transcendente, né? A gente viu tanta gente morrer, tanta gente ir embora que a gente não imaginava. E aí? O que vai? E depois? O que acontece, né? Então, eu utilizei essa linguagem do romance, e é uma história, assim, bem leve, bem aquela novelinha das 6, assim, sabe? E tentando passar uma mensagem que é um pouco forte. Eu falo do luto, né? Eu falo de coisas bem fortes, né? Mas de uma maneira, assim, sem ser irreverente, sem ser desrespeitoso, né? Eu coloco ali dúvidas sobre Deus. Será que Deus existe? Será que não? Tem um diálogo muito interessante que eu gosto muito desse livro, que eu coloquei um diálogo entre um matemático ateu e um padre. É uma discussão, é uma conversa bem leve. Na verdade, essas duas pessoas são super amigos de infância, né? E aí eles estão ali conversando, um querendo questionar o porquê de se crer e o outro tentando levemente, tentando explicar que não tem explicação, que não dá para explicar Deus, você só apenas ou você crê ou você não crê, aí tem aqui o componente da fé. Então tem esse diálogo. Então esse livro ele fala especificamente sobre família, sobre o luto e sobre o sagrado também. Eu gostei do nome, né? Um Passarinho Me Contou. O primeiro é Um Passarinho Me Contou. Me contou, né? Sabe, a ideia desse livro, eu já tinha algumas poesias reunidas, e aí foi muito interessante porque eu assisti uma palestra de uma psicóloga falando sobre lidar com os filhos, né? Pais e filhos. E aí ela usou aquela figura, não sei se você já viu, de um iceberg, né? Uma pedra enorme de gelo no meio do mar. E aí você vê que quando o que está da parte de fora é um pedacinho, o que está por dentro, né? Tem bastante gelo ali dentro do mar. E aí ela usou essa figura para mostrar que às vezes a gente acha que conhece as pessoas, a gente acha que conhece os nossos filhos por completo, né? Mas a gente não conhece, a gente conhece parte, né? Aí, e ela colocando, quem realmente conhece é o Criador, né? É quem realmente criou e que tem um manual de instrução daquela pessoinha, né? Então ela usou essa figura e especificamente foi um congresso, na verdade, o nome desse congresso era Um Passarinho Me Contou. E aí eu usei, eu fiz uma poesia, né, sobre essa questão dessa palestra, né? É muito interessante que eu passei a escrever, se eu assisti um filme, se eu li um livro, se eu assisti uma palestra, às vezes uma conversa com alguém, alguma coisa me inspirava, me chamava a atenção e aí eu escrevia. Então, por isso que eu coloquei poesias do cotidiano, porque de verdade são poesias do meu cotidiano. Olha que legal, né? E o segundo, assim, ela falou sobre a pandemia do coronavírus, né? E foi uma tristeza imensa, né? Ela citou aí no segundo livro, né? E a gente sabe que muita gente foi embora, nos deixou rapidamente. Isso aí foi um problema que não levava muito tempo, a pessoa já tinha um mal maior, que era o óbito, né? E muitas das vezes pessoas amadas, e você não conseguia nem dar o adeus final mais, você nem conseguia ver mais. E é muito interessante também que
Assim, nesse livro, Enquanto Durar o Sol, que é o romance, eu moro num bairro chamado São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. Esse bairro, ele é um bairro onde morou Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Toda a família real, quando veio ao Brasil, morou lá no bairro de São Cristóvão. Então é chamado bairro imperial, né? Sendo que de imperial mesmo não tem muita coisa, porque depois que veio a República, né? A ideia era diminuir tudo que vinha do império, ninguém queria saber, né? Queria destruir essa imagem. Então hoje, São Cristóvão, infelizmente, ele é um bairro extremamente decadente, um bairro assim que tem muitas necessidades, um bairro que, infelizmente, porque é um bairro histórico, né? Ali tem a casa do Dom João VI, onde eles moraram, tem a casa da Marquesa de Santos, tem várias coisas ali que as pessoas não dão valor. Aí fala assim, o poder público. Sim, o poder público não dá muito valor, mas as próprias pessoas, elas não dão muito valor. E eu não sou ali de São Cristóvão, eu sou nascida em Niterói, e desde quando eu fui pra lá, eu ficava muito triste de ver aquela situação, né? De, poxa vida, que coisa chata, né? A gente tem tanta coisa bonita, acho que se bobear, a gente deve ser um dos poucos bairros da América Latina que teve um imperador morando por tanto tempo ali, né? E a gente não valoriza. E aí me surgiu a ideia de escrever um livro ambientado no bairro de São Cristóvão. Tá? Mas aí eu tinha só a vontade, eu ainda não tinha a ideia. O que eu ia fazer com esse livro eu não sabia. E aí eu conversando com uma vizinha minha, uma antiga moradora, Dona Patrícia, essa pessoa existe, ela começou a me contar da vida dela, como que ela foi parar lá em São Cristóvão. Ela, na verdade, é uma mulher, ela é catalã, ela nascida lá na Catalunha, na Espanha, veio com o pai, ela era criança, veio com a família para o Brasil. O pai dela foi um dos engenheiros que construiu a ponte Rio-Niterói. Olha só que riqueza! E eu fiquei completamente encantada com a história dela, né? E ela falando que quando ela veio morar com a família dela, ela morava exatamente na rua onde eu moro hoje. Exatamente na mesma rua. E aí ela começou a contar várias coisas. E aí eu resolvi fazer um livro ambientado em São Cristóvão. Peguei um pouco da história dela. Aí as pessoas me perguntam assim, essa história, esse seu romance, ele é real? Aí eu falo assim, olha, 10% é real. Por quê? São os 10% da história um pouquinho da Dona Patrícia que eu coloquei ali. Então tem um capítulo que fala A Família Catalã. É claro que tem muita coisa que eu floreei ali da minha imaginação. Eu falo que é a história da Dona Patrícia permeada com a minha loucura, né? Com os meus devaneios. Mas tem muita coisa ali que ela falou e é real, né? Tudo aquilo ali, o pai dela era engenheiro, né? A mãe dela era uma pessoa muito culta, né? E ela sempre colocou ali e eu consegui juntar a história dela, que ela me contou, com a história que eu inventei na minha cabeça. Na verdade, a história, a protagonista do livro é a Isabel, que ela é uma menina que ela ouve uma palavra, e o nome da palavra é eternidade. E o que significa eternidade? Ela não conseguia entender, e aí ela queria que alguém explicasse quanto tempo dura a eternidade. O livro ele começa com essa agonia da menina. Quanto tempo dura a eternidade? Eu quero saber quanto tempo. E aí ela pergunta pra tia. A tia, na correria, não tem muito tempo, não sabe nem explicar o que é isso. E aí ela pergunta pro avô. E o avô explica pra ela. E aí o livro inteiro ele é costurado com esse dilema de quanto tempo dura a eternidade. E aí ela cresce, aí muda, né? O cenário muda, e vai acontecendo as coisas, né? Mas é sempre costurado por essa questão da eternidade. Que beleza, hein? Que beleza esse relato aí da geóloga Waila. Esses livros, tem muita gente que está ouvindo
no programa, né? E já está com interesse em comprá-lo, em adquirir. Encontra nas bancas, né? Encontra, então, como eu falei, ele não é um livro que... todos dois, eles são independentes, né? Não tem editora por trás, mas você consegue facilmente entrar na Amazon.com.br e os 2 livros estão lá. Tanto Um Passarinho Me Contou, Poesias do Cotidiano, quanto também Enquanto Durar o Sol. Todos 2 estão lá. Todos 2 estão lá nesse endereço sim, eletrônico aí. Você consegue achar o livro digital, também consegue pedir pela Amazon, né? A Amazon entrega aqui, não entrega? Entrega. Eu já disse, entrega. Entrega sim. Então, de uma forma ou de outra, tem gente que prefere o papel, né? Certo. Ou pelo digital também, dá para ler pelo celular, não tem problema nenhum. Poxa, eu gostei demais, hein? Gostei demais. Eu queria divulgar aqui o meu Instagram, pode ser? Pode meu falar. Instagram, se vocês quiserem. De vez em quando eu posto algumas coisas lá, algumas reflexões minhas, né? O meu Instagram é o Ayla, com H, H-U-A-I-L-A, Ayres, A-Y-R-E-S. Olha, pode repetir. O Ayla, H-U-A-I-L-A, Ayres, A-Y-R-E-S. O Instagram é esse, né? Isso, Ayla Ayres, é tudo junto. Beleza, olha aí, gente, ó. Olha, geóloga Ayla, muito obrigado em nome de todos que estejam nos ouvindo, em meu nome, em nome do Comando de Fronteira Solimões, 8º Batalhão de Infantaria de Selva. Muito obrigado, hein? Eu gostei demais desse relato, dessa explicação. Pode falar. Se quiser, eu posso ler uma poesia aqui. Pode ler. Pode ser? Pode. Essa poesia é uma poesia que eu fiz em homenagem à minha filha. A minha filha nasceu em São Gabriel da Cachoeira. E eu fiz essa poesia em homenagem a ela. O nome da poesia é Nicole. Ela é cabocla. Sua pele mostra a diversidade. Seus cabelos, a pluralidade. Em seus cachos rebeldes, a coragem. Nascida em terra distante, entre riachos e jiboias, foi trazida bem menina para a cidade grande. A primeira vez que a vi com seus olhos de jabuticaba, enxerguei que carecia a caminhada, e com ela decidi andar, para a atenção dedicar. A menina, com traços de índia, criou sua própria tribo, suas amizades, sem muito espaço para saudades. Foi amor sem pretensões, que de tão grande rompeu os padrões, e desde então, sem titubear, ela chama de mãe a quem com ela escolheu caminhar. Cabocla de São Gabriel, cabocla de São Cristóvão, és das mestiças a mais bela, e nos teus olhos hoje vejo aquarela. Em teus cachos me reconheço, e da tua cor tenho apreço. Do teu jeito acho graça, e teus desenhos me embaraçam. Teu estilo é diferente, suas respostas me convencem que é preciso caminhar ao lado de quem se quer amar. Tenho em meu coração apenas gratidão, que nem José de Alencar conseguiria explicar. Mais interessante que Iracema ou Guarani, essa história não acaba aqui. Que poesia, hein? Olha só, São Gabriel da Cachoeira ela nasceu, né? São Gabriel da Cachoeira. Olha, rapaz, que beleza, hein? Que beleza, a mãe escreveu aí uma poesia para ver. Isso aí ela vai guardar na mente e guardar nos seus arquivos ali pro resto da vida. Que beleza, muito diz tudo. Geóloga Ayla, muito obrigado, hein? Muito obrigado que a senhora viaja hoje junto com o subtenente Luther. Então, que vocês tenham uma ótima viagem aí, né? Vamos pro Rio? Vamos pro Rio. Pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, olha aí. Eu vou trazer alguns impressos de livro dela. Ele vai trazer, olha aí, tá falando aqui, confirmando que vai trazer alguns impressos do livro dela, né?
eu vou ser voluntário aí para... Os impressos, o impresso fica mais em conta do Mais que em conta, pedir o né? impresso na Amazon. A Amazon fica mais em conta se for digital. Certo, certo. Então, muito obrigado, geóloga Waila, que vocês sejam muito felizes, viajem bem e voltem acompanhado de Deus no comando. Tá Muito certo, obrigado. muito obrigada, gente. Olha, gente, são